Bom, vamos lá. Eu vou estar passando uma parte teórica primeiro, para depois a gente partir para a parte... eu vou estar escrevendo aqui no chat, e aí depois vocês podem estar copiando para um bloco de notas, né, e tá deixando isso do lado do computador de vocês, para vocês tá fazendo com bastante frequência quando vocês forem jogar essas modalidades, tá? Então, a primeira dica, a primeira parte teórica, né, vai ser sobre early game, em torneio turbo e hiperturbo, né? Então, a gente vai escolher jogar mãos com equidade boa, tá? Que seria quais mãos? 10 valete suited, 9 8 suited, e aí tu vai começar a foldar mãos do tipo As 8, As 9. É muito melhor, por exemplo, do TG. Tu tem um 9 8 suited ou um 10 9 suited. E tu tem um As 10 off, é muito melhor tu abrir o 10 9 suited, tá? Em early game. Beleza? Então, escolher jogar mãos com equidade boa, pois todo mundo vai estar com muitos blinds. Logo, é preferível jogar mãos que joguem bem até o river, tá? Então, quando você tem um 9-8 suited e todo mundo está muito grande em ficha, vai acontecer que você vai conseguir realizar a tua equidade até o river, né? Por qual motivo? Porque você vai... não vai... Todo mundo vai ter muita ficha, então... Tipo, mesmo que ocorra tribet no meio do caminho ali, flop, turn, ou pré-flop, você vai normalmente conseguir realizar a tua equidade, né? Então, isso serve também para jogo regular. Quando o jogo está muito deep, é muito melhor você jogar mãos com equidade boa e foldar mãos como As 9, As 8, esses tipos de mão que não flopam bem, né? E que não desenvolvem bem no pós-flop, tá? Por qual motivo? Porque a galera vai estar pagando com um range muito grande também, porque elas têm bastante ficha. Beleza? Entendido? Até então, alguma dúvida? Segunda dica, tá? Meio middle game, tá? Então, o range para isso seria As, Dama mais, 2-2, As. Assim, não que, tipo, você não vai precisar abrir 5-6 suited, 4-5 suited, não, tá? E não, você não vai deixar de abrir, por exemplo, um As 10 off. Eu só estou falando que é muito melhor tu tá abrindo um 10 e 9 suited, tá? Do que um As e 10 do TG. Então, sim, você pode foldar o As 10 off do TG em início de torneio, tá? Já depois, vocês vão ver como vai mudar drasticamente o que eu vou falar agora, né? Em middle game, onde todo mundo está tendo 20 blinds, 25 blinds por aí, você esqueça as connected suited, tá? De 8 e 9 suited menos. Ou seja, a partir do middle game, onde todo mundo vai ficar com 25, 20 blinds, e depois do middle game vai ficar muita galera com 15, 16 blinds, né? Hiperturbo menos ainda, né? Que isso, todo mundo 10 blinds, você vai esquecer de abrir as connect suited de 8 e 9 suited menos, tá? E vai começar a abrir blockers, ou seja,
As X e Rei X, tá? E cartas que fazem top pair bom. Como, por exemplo, um 10 valete off, um 10 dama off, um 10 rei off, né? Ou seja, cartas que fazem top pair bom e blockers. Rei 2 off, as 2 off, né? É claro que quanto mais pro final da mesa, mais você vai abrir mãos do tipo rei 2 off, e quanto menos pro final da mesa, você não vai abrir essas mãos, tá? Então vocês têm que cuidar bastante, galera. Vocês não vão, só porque eu tô falando para abrir um rei 2, vocês não vão abrir esse tipo de mão lá do início da mesa, né? Vocês têm que pensar que nesse caso vai ser melhor, se fosse para escolher abrir um rei 7 off do MP1 e abrir um 9-8 suited, na fase do middle game para a reta final, eu escolheria abrir o rei 7 off, tá? Porque eu tenho uma blocker. Quem sabe me dizer por que nessa fase do torneio é melhor eu abrir as blockers e cartas que fazem top pair bom? Quero que vocês escrevam aí no chat o que vocês acham, por que vocês acham que é melhor abrir essas cartas. Isso, galera. Isso que vocês estão falando realmente. Porque quanto mais curtos os vilões estiverem, menos você vai abrir as Connect Suited. Por qual motivo? Porque você não vai conseguir ver até o River normalmente, né? Você não vai conseguir realizar a tua equidade. Então, por que você vai estar abrindo um 8-9 Suited se você não vai conseguir ver esse flush com esse 8-9 Suited, tá? Então, você abre as blockers porque você vai diminuir as chances dos oponentes, né, terem um as ou um rei na mão para estar chovando em vocês, né? Ou seja, para estar dando rei steal em vocês, né? E quando vocês têm um 10 valete off, beleza, vocês não estão bloqueando mãos que eles possam chovar, mas vocês estão tendo cartas que acertam um top pair bom. E em turbo e hiperturbo, a gente precisa acertar top pair bom, porque as decisões vão ser tomadas ou no flop ou no pré-flop, né? Então as blockers são para se defenderem de choves pré-flop, e as cartas como Broadways, né? O 10 valete off, rei 9 off, dama 9 off, dama 10, rei 10, são cartas que fazem top pair bom, ou seja, quando a gente acertar um top pair no flop, a gente pode ir para o chão já no flop, né? Que é isso que normalmente vai acabar ocorrendo, tá? Entendido? Isso, exatamente o que o Meliodas Full falou, né? Porque quanto menos blind vocês tiverem, menos chance de realizar equidades um 5-6 suited, por exemplo, vocês vão ter. Porque não vai ter espaço no pós-flop para isso, né? As ações vão acabar ocorrendo só no flop mesmo, tá? Tranquilo? Com certeza. Aí é diferente, por exemplo, quando vocês defendem uma mão com equidade, né? Do big, ou às vezes do botão, por exemplo, porque o que vai ocorrer? Vocês vão acabar que vocês vão, por exemplo, para dar rei steal, o cara abriu do botão,
e vocês estão no small ou no big, para vocês chovar 20 blinds, eu prefiro muito mais chovar um 10 valete suited do que chovar um as e 2 off, né? Porque nas vezes que eu ir para o chão, eu vou ter mais chances de ganhar com um 10 valete suited, tá? Do que com as e 2. Então, para dar re-steal, é bom que vocês façam com cartas suited e connects, né? Por quê? Olha a diferença, porque vocês vão conseguir ver até o river. Então, quando você vai para o chão com essas mãos, vocês vão conseguir realizar a equidade de vocês, correto? E quando vocês chovam um as e 2, beleza, é uma blocker. É errado? Não. Você está bloqueando as cartas do oponente, né? Porém, vocês têm que cuidar que acaba que muitas vezes vocês vão estar dominados, né? Então, para re-steal, escolham as cartas suited disconnects. Para steal, escolham as blockers e cartas que façam top pair bom. Beleza? Para defender big, para dar check shove, perfeito também, né? Exato. Exatamente o que o Meliodas Fu falou, né? Pega uns 60-40 na maioria das vezes. E com 10 valete suited pega até mais, 44, 45% das vezes. Pega uns 55, 45 na real, né? Normalmente. Então, depois que passou essa fase do middle game, todo mundo vai estar short, vocês vão continuar jogando as blockers e mãos que fazem top pair bom, né? Reta final, deixa eu escrever aqui. Reta final. Continuar jogando blockers e cartas que fazem top pair bom. Broadways. E vocês vão estar abusando, né, de steal e re-steal, tá? Vocês têm que ter um steal e um re-steal do cutoff, do botão e do big blind. O re-steal do big blind tem que estar bem alto, tá? Vocês têm que estar com o range bem afiado para dar re-steal e steal, né? Nessa fase de reta final, tá? Abusar de re-steal com Broadways. Opa, não precisa. Abusar de re-steal com connect suited e steals abrir o range. Vocês vão estar abrindo um range maior quando vocês estiverem jogando. Quando vocês estiverem jogando. Como que eu posso falar? Fugiu a palavra aqui. Quando vocês estiverem jogando perto da bolha e perto da mesa final, tá? Por que vocês vão estar jogando mais mãos? Vocês vão estar abrindo bastante o range. Porque a galera é muito pressionada nessa fase do torneio, tá? Então, vocês vão estar abusando bastante de steal nessa fase do torneio. Vocês podem até abrir o 9-8 suited, abrir mais o range, ou seja, não precisa abrir só as cartas blockers e cartas que fazem top pair bom nessa fase do torneio. Vocês vão abrir bastante o range, né? Abrir o range nas fases que estão perto de bolha. O que seria re-steal? O Regis pediu, né? Re-steal, Regis, seria o botão abriu, ele está dando um steal, correto? Quando você tribeta ou chova do small ou do big, você está dando um re-steal, tá? Entendido? Exato. Roubar o ladrão, né? Basicamente isso. Beleza? Mesa final, tá? O que vai ocorrer na mesa final, galera?
vocês vão pressionar muito. Por exemplo, se vocês tiverem um stack de chip leader e tem um cara que tem fichas parecidas com as suas, né? Que tá muito melhor do que os outros oponentes em fichas, você pode estar pressionando bastante seu oponente, né? Ou seja, vocês vão estar pressionando oponentes com stack parecido com o seu. Porque ele vai jogar muito mais tight contra você que tem mais ficha que ele, né? E minha dúvida, Carlos, no Bubble, se você está pressionado e quase não tem muito FE contra o OPR. O que tu abreviou ali de OPR? Ah, tá. Você vai estar jogando de call e lead em vários flops, tá? Lead chove, no caso. Por exemplo, você tem um exemplo clássico que muita gente erra, tá? Você tem rei e dama do big, tá? E o UTG abriu raise. E você tem 10 blinds, 12 blinds. Você vai estar chovando? A maioria da galera chova, tá? Só que você não tem FE contra o range do big blind, com 10 blinds. Contra o range do TG, desculpa. Então, é muito melhor você dar call com essa mão e dar check shove em alguns flops, ou sair chovando em flops como 10, 9, 3. Você tem o rei dama, você sai chovando. O que o Asi 8 vai fazer, o Asi 8 suited vai fazer quando você chova? Ele não vai te dar call. Mas quando você chova pré-flop, ele vai acabar pagando, né? Mas quando você chova flop, ele não vai te pagar, tá? Então você pode, por exemplo, eu tenho 10 valete suited. Em vez de eu chovar pré-flop, eu dou call e saio chovando, quando está muito curto, tá? E não tem fold equity. O que você faz é foldar algumas mãos. Por exemplo, um exemplo clássico do 10 valete suited. Você tem 8 blinds e o hijack abriu raise. Você está no big. O cara está abrindo para te dar call, correto? E você nunca vai estar na frente com 10 valete suited. Então é muito melhor tu dar call com esses 10 valete suited e sair chovando em vários flops. Flops com backdoor, flops com broca, flops que tu representa o range do big e tu tem overcards. Por quê? No flop 6, 5 e 3, o que o cara com 20 blinds que abriu o raise que ia te pagar, o que ele vai fazer com Asi 10 no flop 6, 5 e 3, quando tu sai chovando? Ele vai foldar. Então é bem importante você estar ligando bastante para isso, tá? Então, voltando a falar um pouco aqui da mesa final, vocês têm que estar pressionando os oponentes com um stack parecido com o de vocês, né? Quando vocês são o chip leader, tá? Ou se vocês estão em segundo em ficha, vocês têm que pressionar o cara que está em terceiro de ficha, tá? Porque o cara não vai querer cair antes do short, tá? E muitas vezes vai ser melhor você manter o cara short da FT do que eliminar ele. Por qual motivo? Porque se eu eliminar esse cara, eu não vou mais conseguir pressionar os caras que têm stack parecido com o meu, tá? Em hiperturbo e turbo, isso é muito importante, beleza? Na prática ali, quando eu for mostrar, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Quando está short, quando vocês estão short, joguem mais por ICM. Ou seja, vocês têm
vocês têm 10 blinds, mas tem um cara com 5 blinds e outro com 6. Vocês vão ter que jogar ICM, infelizmente, tá? Vocês vão ter que foldar muita mão boa para esperar os caras cair. Eu dou muita bola assim sempre para ICM? Não. Eu dou bola para ICMs que são bons para a minha reta. Por exemplo, se eu estou jogando um 5,50 com rebuy, que o primeiro lugar ganha $300, ele só vai salvar a minha reta, esses $300. Ou nem vai salvar a minha reta, né? Às vezes vai salvar metade da minha reta. Então eu vou estar jogando para ganhar o primeiro lugar nesse torneio. Eu não vou dar bola para ICM, eu vou jogar chip EV. Ou seja, eu vou jogar o que for melhor para mim no longo prazo, sem pensar em ICM. Porque eu ganhar $20, $30 a mais do ICM nesse torneio não vai fazer muita diferença. Mas, por exemplo, ontem eu estava na FT do Big 27, tá? Aí, o pay jump dele, cada pay jump era $200 a $300, né? Então, opa, se eu tô short, eu tenho que esperar o cara short cair. Entendeu? Porque aí sim eu vou jogar bastante o ICM, tá? Entendido? Então, por exemplo, numa mesa final de um sitting goal. Se esse sitting goal for de 1,50, que paga pouco, né? Vocês não vão jogar tanto ICM, mas se for de $1 que paga um pouco mais, talvez vocês podem jogar o ICM, correto? Tranquilo? Entendido até então? Vamos para a parte prática? Tá, então passei ali as teorias. Eu vou estar passando uma FT de um torneio turbo e de um hiperturbo. Primeiro do torneio turbo, nesse dia que eu cravei o 1650 turbo e o 11 turbo. Então, no mesmo dia eu cravei os dois. Usei bastante estratégia boa que vocês vão estar vendo que é muito diferente do que o habitual que vocês fazem, tá? Provavelmente. Então, vamos lá. Aqui é o começo do FT, tá? 7 vala, 2, 3 fold, 5, 3 fold, as e 9 suited. Óbvio que eu vou estar pagando a win dele, né? Bem tranquilo. 20 blinds. Mas, por exemplo, deixa eu ver. Nesse caso eu vou pagar sempre. Porque, por exemplo, se eu tenho 60k, eu acho que aqui é topo do range contra o range de small, daí eu acho que dá para pagar tudo. Mas, por exemplo, se tivesse um cara de 10k e outro de 5k e eu tivesse 40k, eu não pagaria o all-in desse cara com as 9 suited, tá? Eu ia esperar os caras caírem para eu ganhar o pay jump, tá? As 9, ganha a mão. Que o cara abriu raise, foldei. Vê as mãos que eu joguei isso. 5-5, abri raise. Passou, rei, abri raise. O cara squeezou. Esse switch up Barney, ele ficou em quinto em um torneio desses no mesmo dia e segundo em outro. Então, nos dois torneios que eu ganhei no mesmo dia, ele ficou em quinto em um e segundo em outro. Ele é um reg bom.
E tem squeeze light dele aqui? Tem. Mas por CFT eu não posso arriscar, né? De dar só call aqui e deixar o outro cara entrar na mão e vir um board seek e eu acabar perdendo a mão, né? Então, por isso eu acabei chovando em vez de dar call, tá? Acabei chovando, passou. As valete. O cara chovou. O que vocês fazem aqui, galera? Acho que a maioria vai foldar, né? Aqui, o range de chove é as valete mais. Os dois são reg, tá? É as valete mais e 99 mais, tá? A gente pode estar fazendo isso na calculadora. Deixa eu estar achando aqui. Deixa eu achar essa mão. As valete, big blind. Eu tenho, não é essa, né? Aqui, ó. O Switch Up Barney abriu raise, né? Deixa eu ver se é essa mão mesmo. Eu tenho 75k. 75k. 122.
Não é essa mão também, né, galera? Que estranho. Aqui, ó. O Somarald chova isso aqui. E eu posso dar call com As e 10 suited mais. E As e 10 off mais. E... deixa eu ver uma coisa. Essa mão, né? Tem quantos players? 3, 5, 6, 7. 6, 7. 3, 5, 6, 7, 8. Quem que tá faltando ali? Que estranho, não tô achando ela. 7. Caralho. É, aqui. Switch Up Barney abriu raise, tá? Ele abre com esse range todo. O Somarold, ele pode chovar todo esse range, basicamente. E eu poderia pagar com esse range aqui. As 10 suited e 8-8 mais, né? O 7-7 é break-even, tá? Só que ele fala que o Switch Up Barney só abre esse range aqui, ó. E eu acredito que o Switch Up Barney vai abrir um range bem maior. Vai abrir As e 2 mais, todos os As, e talvez um Rei 9 off mais também, tá? Logo, o Sumarold chova, e ele não vai chovar só isso também com o stack dele de 24k. Ele vai chovar todos os pares e todos os As suited também. E As e 8 mais, bem provavelmente off. Concordam que vocês chovam bem mais que isso, com o cara abrindo e vocês têm 9 blinds, né? Vocês não vão chovar só esse range aqui, concordam? Então, o range que ele tá falando para chovar é esse aqui. E contra esse range eu já posso dar call com essas cartas. Então, eu dar um call de As e 10 off ali também, ou seja, win por cima de As e 10 off, é bem ok também, tá? Nesse spot aqui. Porque o range deles vai ser bem mais amplo de open raise. Beleza? Exato. Então, chovei. Acabei que encontrei um 9-9, acabei ganhando. Rei, abri raise. Bet baixinho, né? Ele dá call, turn 9. É um turn que encaixa muito no range que o vilão dá call flop e dá call para flop, concordam? Qual que é o range que ele faz isso? Vai ter rei 10, vai ter rei dama, vai ter rei vala, vai ter dama 10, vai ter dama vala, vai ter 10 vala também, com certeza, né? E todos esses ranges normalmente vão ter um par e broca, né? 10 dama vai ter par e broca, rei 10 vai ter par e broca,
9, 10, 9 vala vai ter par e bloca. Então, dificilmente o cara vai largar para outro raise aqui, né? Então, eu tenho que fazer um raise e não pode ser baixo, né? Tem que ser mais de 50% nesse pote aqui. Vendo agora, eu acho que eu deveria ter feito uns 19k, tá? Ao invés de uns 55% que eu fiz aqui. Acabou que ele deu call, river set, all in, ele dá call. E eu ganho a mão, tá? Em nenhum momento vocês poderiam dar check, por exemplo, turn 9, check. Não, que é uma carta muito boa para você estar extraindo valor, tá, galera? Então vocês não vão dar check nesse turn, tá? Ás valete, abri raise. Por que eu abri raise ao invés de chovar? Porque eu tô jogando chip EV nessa hora. Por que eu tô jogando chip EV? Alguém sabe me dizer? Por que eu tô jogando chip EV e não ICM agora? Exato, né? Porque eu sou CL e mesmo que eu perca fichas, eu continuo CL, né? Então, eu vou jogar o chip EV, eu não vou jogar por ICM. Então, por ICM, eu chovaria esse As-Valete Suited reto. Como eu sou o chip líder em ficha, e se eu perder essas fichas, o cara me chovar e eu acabar perdendo essas fichas, e eu pagar e acabar perdendo essas fichas, eu continuo bem no jogo, né? Então, por esse motivo, eu vou abrir raise para pagar o all-in deles, tá? Acabou que nenhum pagou. 3-3, abro raise para pressionar, eu tô com um stack muito confortável, né? 9-4 suited, abro raise de novo. Agora é raise para foldar, com certeza. As e 8, por que eu chovo agora? Quem sabe dizer? Porque tem blocker, né? Não, também por isso, né? Mas tem uma coisa que é maior que isso da blocker, tá? Que é isso que o Melhor da Sul falou. Porque os caras que estão à minha esquerda, eles não podem me pagar com mãos muito boas aqui, tá? Por qual motivo? Porque eles têm que esperar esse cara que tem um K cair. Pensa assim, mesmo que eu chove o Asi 8 e eles têm lá um rei. Beleza, rei eu acho que eles vão pagar. Mas, tipo, dama, vala, enfim. E virar o meu as, eles vão estar perdendo muito dinheiro no longo prazo, tá? Então, não podem estar pagando com um range muito amplo. Eles vão pagar, sei lá, com 3% do range, talvez, né? Talvez menos que isso. Vai pagar rei, as e dama só. Né? O resto vai estar perdendo dinheiro se jogar dando call aqui, tá? Então, eu nunca daria call com vala no lugar do Julian Schuck, tá? Nunca, em hipótese nenhuma. É jogar dinheiro fora, tá? As e rei é insta-fold, tá? Então, por isso que eu chovo, né? Para estar pressionando os caras que estão à minha esquerda. Dama 5, abrir raise. Por que eu não chovo reto? Porque é muito blind, né, galera? Eu já acho que é forçar muito a barra, chovando em cima dele só para tentar pressionar o cara, né? Small contra big, o cara vai pagar com range um pouquinho mais amplo, bem provável. Então, eu abro o raise aqui, passa. As valete, o cara abre. Agora já é diferente. Eu vou representar muita força contra ele, né? Chovando isso aqui. Então, eu vou para cima dele. Ele abriu lá do hijack, eu chovei do big. E eu tenho cartas boas, tenho blocker, né? Então, eu posso estar chovando bem tranquilo isso, tá? Acaba que ele folda. Oito e rei. Agora já é diferente, né? Ele tem um stack menor e eu tenho que estar chovando reto, sim.
para pressionar ele, né? Acaba que ele folda, 7-9, raise, eu vou abrir N2 aqui do botão, As 8, raise, pressionar, C-bet, o cara chove, eu pago, acabo perdendo a mão. Aqui, por que eu não chovei, galera? Porque agora eu tenho valor e eu estou jogando chip EV, né? Então, eu vou dar raise call, tá? As 3 suited, vou dar raise fold, tranquilo. 9-9, mesma coisa, né? Vou jogar chip EV, raise call. Vala 9 off, raise. O cara chovou, fold. As valete, tribet call, tá? O cara abriu raise, tem 20 e pouquinhos blinds, estão uma mesa em 5 pessoas. Vou dar tribet call nele bem tranquilo. As 9 suited, abri raise. Aqui o cara choveu, eu não posso foldar, né? Ele acabou caindo em quinto. 7 vala raise. Chove reto 7-10, porque tem esse cara com 37k, né? Então, posso chovar reto N2 aqui até 7 duque. Posso estar chovando. Raise 9 vala, abro todos os botão. 7 raise suited raise. Vem um flop que tá no meu range. Eu vou de C-bet, né? Não precisa ser alta, não precisa ser mais que isso. Toda vez que o Julian Chuck me dá call, eu vou mandar 3 barril, tá? Porque, primeiro, que não vai ter ases fortes no range dele, né? As 10 mais ele teria me chovado flop. Segundo, que se ele ter o 9 ou um as fraco, ele vai acabar foldando se eu der 3 barril nesse board, tá? Porque tem caras muito mais short que ele. Então eu vou mandar 3 barril nesse board contra ele, caso ele me dê call, tá? Por pressão mesmo. Chove reto aqui. Por que antes eu tava abrindo 7 rei e agora de repente eu chovei um as 6 off reto? Pelo short novamente, né? Tem um cara com 13k, então eles não vão querer cair antes desse cara de 13k, tá? Acabei dobrando cara, all-in as duque, raise call aqui, né? As valete suited. Ele dá check, eu beto, ele me volta, eu pago. Ganho a mão. Ah, tem uma mão interessante que eu esqueci de mostrar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, esse 4-4, eu nunca vou pagar o win do cara, né? Eu quero manter ele short, eu não quero que ele dobre de ficha, e aí nós dois vamos tornar dono da mesa, né? E eu quero que só eu seja o dono da mesa e não ele. Então eu posso estar ganhando muito mais blind, dando raise do botão ali, o cara foldando, tá? Do que tá pagando essa mão. Aqui, se o cara beta, eu vou chovar ele, eu vou chovar tudo em cima dele, quase todo o range, tá? Tem um cara com 30k e tem um cara com 47k, então eu vou chovar muita coisa aqui, beleza? Esse vala 10 aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. O cara chova e eu tô com vala 10. Esse caso, é muito melhor vocês foldar. Vocês têm que pagar mais 6 blind, né? 5 blinds e meio, acho, alguma coisa assim. É muito melhor vocês foldar e manter ele short. Para daí você estar fazendo isso aqui e ganhando ficha, fazendo isso aqui, ganhando ficha, tá? Fazendo isso aqui, ganhando ficha, né? Do que pagar o all-in dele e aí você não conseguir mais pressionar os caras porque não vai ter mais short, né? Beleza?
Olha aqui, interessante de novo, né? ICM, chove reto. Tem um cara com 20k aqui, 5 blinds, né? Eu não vou abrir raise, eu não quero me colocar numa situação difícil. Deixa o cara pensar. Não se coloque vocês em situação difícil, saca? Então, por isso que eu chovo reto. Fala, charada. Raise fold. Raise call no small e raise fold pro Julian, tá? Eu não vou comprometer a minha jogabilidade no torneio, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 100k, 120k, charada, eu não vou chovar reto, tá? Eu vou dar raise e fold. Beleza? Aqui é diferente porque eu tô com um stack muito superior. Tá? Você tem que cuidar com a tournament life de vocês, né, também. Cara, beleza. Tipo, sitting goal, vocês não vão jogar ICM, né? Basicamente não vai ter ICM. Mas numa FT de torneio, cara, vai ter sim, sabe? É só você saber com quem que vocês vão estar sabendo, fazendo isso. Por exemplo, vai ter o Fish lá, que vai ter o stack médio de $1 e vai estar numa mesa final de um 3, num torneio de 3 ou $4. Ele vai estar pressionado, então por mais que ele não entenda sobre ICM, ele vai estar jogando por pressão mesmo, vai estar foldando muito mão boa por pressão, né? Então, por mais que o cara seja muito, muito ruim, que ele não saiba ICM, tem a parte psicológica mesmo, né? Então, o cara que não tem muita grana para investir, chegou numa mesa final, cara, ele não vai estar dando call. Basicamente, ele vai entender um pouco de ICM por natureza mesmo, né? Só que vai acabar de você chegar numa mesa final de 0,55 centavos e vai ter um cara lá, tipo como eu, que joga torneio de mais caro, né? Então, eu não vou estar dando muita bola para aquele torneio. Então, contra mim, você vai jogar por XPV. Mas contra um cara que está pressionado, você vai jogar ICM, tá? Então, varia bastante. Beleza? Deixa eu ver, o cara apagou. E acabou. Eu vou estar passando pro Deeper Turbo, tá? Esse aqui vocês vão achar bizarro. É um torneio de 5,50. É bem bacana mesmo. Vamos lá. Aqui é CMFT de um Hiperturbo 550 KO progressivo, tá? Então tinha KO nesse torneio. E aí eu joguei de uma forma bem agressiva, contando por ICM em cima de um cara que era reg bom, tá? Que eu sabia que ia dar bola para ICM. Então aqui eu tenho 13-4, o cara folda, standard. Rei 7, bolha da FT, né? Na real, falta 2 para FT, ao in reto, né? Pressionar, tá? Small contra big, bem ok, chovar, né? 7-2, raise, não importa as cartas nessa situação, porque quase bolha da FT, né? Então, vou abrir raise N2 ali. As valete PV, vou dar raise call, né? Eu tenho ficha, eu continuo no jogo, tá? Então, bem tranquilo, raise call. Vala 6 off, raise. Flop com as, cbet baixinho, passa. 10 valete off, eu tinha que pagar mais uns 4, 5 blinds, né? Então é bem ok pagar, não é FT ainda,
Então, bem ok pagar. Diferente daquela outra situação, né? Que era FT já, então aqui eu não preciso manter o cara short, eu quero expulsar ele, né? Para entrar na FT logo. 7-6 off, acabei chovando, N2 aqui, com o meu stack. Rei 7, raise. Cbet, caso ele dê call, eu vou mandar outra turns acima do 8, acima do 10 na real, e em todos os turns copas, porque quando ele tem o 8 ele vai me dar call e vai foldar turn, quando tem copas, quando ele tem o 6 ou o 8 ou o 4, ele vai foldar no turn vala, no turn dama, no turn rei, no turn as, tá? Dama 4, chove reto, bolha do FT, e aqui entrou na FT já 6 max, né? 8 e valete. O que vocês fazem aqui, galera? Seria chove, tá? É errado essa mão que eu não chovei. Entrou na FT, tem um cara com 5 blinds, eu deveria ter chovado esse 8 e vala, tá? Eu não deveria ter aberto o raise. Principalmente por ter KO, tá? Errei acho que só essa mão, não, teve 2 mãos que eu errei na FT. E acabei dando sorte ainda, que o cara um tinha as, o outro 9-9. Eu ia ganhar com vala high do 9-9, bizarro. Mas enfim. Vala 7, eu deveria ter aberto o raise aqui, com certeza. As 5 abri raise. O cara chovou, eu fold, tranquilinho. 7 vala suited, eu não dei call, mas deveria ter dado call. Acho que o call é bem importante para estar pressionando o stack dele, né? Tem cara menor que ele, então dá para pressionar ele, tá? 9 vala suited eu em reto. Nesse caso eu já tenho uma equidade muito boa e tem caras muito pequenos e eu já tinha info dele que ele estava foldando bastante mão, né? Na mesa anterior, ali na CMFT, ele estava foldando bastante mão. Então, eu não vou abrir raise, porque ele pode acabar me chovando, né? As 8, chove reto. Não quero me colocar numa situação difícil, onde eu abro raise e o small me chova, e aí eu tenho que foldar, né? Então, por isso que eu chovo reto, eu deixo para ele pensar na situação, tá? 8-8, chove reto. Por que eu chovo reto, galera? Porque eu não quero me colocar numa situação difícil onde eu abro o raise e vou ter que dar call em qualquer all-in aqui, né? Então, por isso que eu chovo reto, para eu não ser pressionado por ICM. Porque se eu abro o raise e o Pan Village me chova, que ele é reg, eu tenho que foldar, cara. Como é que eu vou pagar sabendo que tem um cara com 100k ali? Não dá, né? Não dá. E tem outro cara com 200k. Então, eu não posso pagar. Então, eu deixo pros caras pensar nessa situação. O Pan Village, o range que ele pode me dar call seria dama mais, tá? 6-6 mais eu chovo aí, charada. Bem tranquilo. 5-5 eu foldo reto. Ou dou raise para abraçar o cara de 100k, tá? Então, por isso que eu chovo reto aqui, para não me colocar numa situação difícil, tá? 10 Duke, o cara limpou. Não é uma mão que flopa bem pós-flop. E eu tenho que pressionar esse cara, né? Então, eu puno ele. Ele acaba foldando. As 10 off, chove reto. De novo, por que eu chovo reto? Eu não quero me colocar numa situação difícil, né? Se eu tivesse 1kk, raise e call, tá? Bem tranquilo, chip EV. Mas aqui eu vou ficar em terceiro de ficha, né? Desculpa, em quase último de ficha, quando eu perco a mão, né? Penúltimo de ficha, talvez eu vá ficar. Eu vou ficar bem próximo desses dois caras, e aí eu vou estar sendo o cara pressionado na FT, caso eu perca essa mão, né? Então, eu ainda chovo reto esse As-10, ao invés da raise call. 5-7, tem o cara com 60k, né, galera?
Qual que é o range que esse cara vai me dar call? Muito curto, né? Muito curto mesmo. Um range, por isso que eu acabo chovando aqui esse 5-7 também, tá? Tem KO também do cara do Big, né? Então, bem tranquilo chovar esse 5-7. Acabei perdendo, tranquilo. Vocês vão ver que eu vou perder algumas mãos, mas eu vou ganhar muito mais chovando, chovando em cima dos caras, tá? 7 rei, chove reto, né? Colocar para eles pensar, colocar pressão em cima deles, né? Esse rei 6, eu deveria ter aberto o raise, pelo menos, para pressionar, por eu ter a blocker do rei. As valete chove reto. Ainda eu posso me colocar numa situação difícil. Eu posso dar raise call? Agora eu já posso, porque eu perco metade do stack. Só que pensem assim, ó. O Panviled, ele é um jogador regular. Ele tá jogando todo CM aqui. Então eu não quero que ele fique chip leader e eu fique em segundo de ficha e ele comece a pressionar a mesa e aí eu vá cair em segundo, terceiro lugar, né? Eu prefiro eu cravar o torneio do que e deixar ele pensar na situação do que eu me colocar numa situação de risco, tá? Fold 8 Tama Suited. Vala Vala. Agora já é diferente. Eu vou jogar chip EV, né? Porque o meu stack já é muito bom. Eu não vou ficar em penúltimo de ficha, eu vou ficar em segundo de ficha caso eu perca. Então eu já vou dar raise call com as 10, já vou dar raise call com aquelas outras mãos também que eu tava chovando reto, né? Diferente de antes. Aqui raise baixinho, ele acaba foldando. As 5, Pamphlet Show eu foldo. Aqui, qual que é o range que eu pago, cara? Eu pagaria, porque eu não quero deixar ele com um stack igual ao meu ou superior ao meu, né? Eu pagaria com as valete suited mais aqui, tá? Prefiro manter ele short e pressionar ele. Eu vou ganhar muito mais ficha fazendo isso, tá? 9,9 mais, cara, eu pagaria. Não condeno pagar 8,8 aqui, cara. Só por ele ser bom, sabe? Tipo, se fosse qualquer outro cara chovando, eu pagaria 8,8 mais com certeza. Mas sendo o Panvilite, que é um jogador mega agressivo, eu prefiro manter ele short ali, tá? Mas é EV continuar como CL pressionando os shorts, é EV sim, cara. Você vai ver quanta ficha eu ganho fazendo isso, tá? Aqui eu abri Reis, eu acho ok chovar. Dá pra gente ver essa mão. Eu sou cutoff. Seis e 9 não é EV, é negativo, porém é KO. Então se torna EV, tá? Então daria, olha o range que daria pra gente chovar nesse spot ali do 6 e 9. Por ser KO, dá para aumentar um pouco o range e o 6 e 9 entraria, tá? Entraria todas as suiteds, todas as que estão menos 0.01 seria chove também, tá?
Então, poderia estar chovendo aqui. Optei por abrir raise. Então, aqui, só para vocês terem noção, não tem cara que... Acho que só o Panviled era reg e esse Curlir. O resto da galera era caras ruins, assim. Mas vocês veem que eu tô jogando ICM contra eles também. Por quê? Porque eles vão estar pressionados também, sabe? Por mais que eles não estejam entendendo sobre ICM, galera. 4-4 já tem o KO e eu não deixo ele chip leader. Eu fico com um stack bem confortável que eu posso pressionar a mesa ainda, então call, né? Acabei ganhando, 10 rei, chove reto, 5 rei suited, chove reto, pressionar o Panviled, né? Só para vocês verem aqui, vamos pegar esse 5 rei suited. Eu posso chovar N2. Imagina por ser KO, né, galera? Então, 5 rei tá muito EV aqui, com certeza. Passou, 5-8 suited, chove reto. Tá? Pressionar o Panviled. Outra coisa, mesmo que eu perca, a gente fica igual em fish, então eu e ele vamos pressionar a mesa, não vai ser só ele, né? Então vai ser ok. Chove passa, 4-3 foldam. Aquele chove eu foldo, tranquilo. Vala 3 off, chove reto. Olha que situação de merda, cara. Como é que o Panviled vai me pagar com AK nessa situação? Sabendo que tem um cara com 2 blind e outro com 2 blinds e meio. Range de qual dele aqui? Dama mais. Tá? Deixa eu ver. Dama mais, ó, Panviled. Tá? Eu acho que as reis suited de Vala talvez ele não fold. Talvez as reis suited ele fold e Vala não. Mas só para vocês verem o quanto que eu posso chovar aqui. Sendo KO eu posso estar chovando tudo, né? Então, dama mais ele pode pagar. Eu nunca pagaria DAK no lugar dele. Acho que é jogar dinheiro fora. Acabei perdendo a mão, beleza. 8-7 off, chove reto, pressionar. Acabei perdendo ou ganhando. Não, fiz flush. Então vocês vão ver que algumas vezes eu tô perdendo, né? Mas de tanto dar steal, eu acabo ganhando que eu vou perder já. E vai ter algumas vezes que eu vou dar bad ainda, né? Como essa, né? Então eu perdi aquele vala 3, mas ganhei nesse 8-7. Chovei 6 e rei suited, 6 e 10 off, chovei, pressionar. Rei 2 off, chovei. Eu levei bad agora. 6, 10 suit, chovei. E agora eu dei bad. Então vocês veem que vai... Com esse meu stack a gente vai estar... a gente vai estar ganhando muita ficha dando steal. E nas vezes que a gente ir para o chão, a gente pode estar ganhando as mãos ainda, né? E acaba já nesse vala-vala. E eu ganho o HU, tá? Acaba que... mas quando tu tá short, como que tu joga? Normalmente igual ao Panviled jogou. Olha quanto de dinheiro que ele ganhou foldando várias mãos, galera.
né? Então, aconteceu que numa FT, no Hiperturbo de $22, tinha um reg, o Tomate, com 2E, acho que era, que ele tava chip leader e eu tinha uns 6, 7 blinds ou 5 blinds, alguma coisa assim. E tinha 2 caras com 2 blinds. E o que aconteceu? A gente tava em 6 pessoas, tinha um cara com 2 blinds, outro com 3 e outro com 4. Alguma parada assim, e eu tinha 6, 7 blinds. E eu tive que esperar os caras foldar, os caras perder, na real, né? Cair, para eu ganhar o pay jump, para eu começar a jogar, sabe? E aconteceu que eu tive que foldar uma hora que o tomate chovou do botão. O small tinha um blind meio ou 2 blinds, e eu tinha 5 blinds do big com rei dama suited. E eu tive que foldar para esperar esse cara de 2 blinds cair. E aí eu foldei, o cara caiu, e aí eu caí em terceiro lugar. Né? Então ganhei pay jump do sexto, do quinto e do quarto. Pagava bem essa FT, eu ganhei uns $700 nesses pay jump, só foldando. E aí acabou que no three-handed ele tava chip leader, eu tava com 5 blinds ou 4 blinds, e o segundo em ficha, tipo, tinha 10 blinds. E o tomate com 40 blinds, tipo eu aqui. Aí ele jogou um 5 e 8 off para pressionar o segundo em ficha, e eu paguei de as valetes suited, e aí ele acabou ganhando com 5 e 8, né? Mas é assim, tipo, quando você é CL, você tem que estar pressionando os caras, e quando você é o short e tem um cara pressionando, você tem que acabar respeitando ele mesmo, né? Não tem muito o que fazer mesmo, né? Jogar ICM em torneios que valem bastante e jogar menos ICM em torneios que não valem tanto, jogar mais de PV, né? Beleza? Acho que deu para ver spots bem diferentes do que vocês vão estar tão acostumados a ver, né? Deu para aprender umas coisas bem bacanas aí. Espero que tenham curtido. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar. Não, para FT não conto ICM, cara. Eu conto ICM a partir de quando começa a ser bom. Oitavo, sétimo, tá? A não ser que seja uma CMFT de um torneio muito grande, né? Aí o ICM vai começar a contar assim. Beleza? Então, um abraço, galera. E boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Valeu. Ô, Charada, não precisa me mandar essa aula, tá? Que eu já tenho ela. Só me manda do HM lá daí. Valeu. Obrigado.